mais de 5 bilhões de cópias vendidas. O livro mais conhecido e adorado de todos os tempos. A Bíblia é um conjunto de textos sagrados para os cristãos, dividida em Antigo e Novo Testamento, que abrange histórias, doutrinas e ensinamentos. É considerada a Palavra de Deus e foi escrita ao longo de aproximadamente 1.600 anos por cerca de 40 autores. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Independente da sua fé, tenho certeza que você já ouviu pelo menos um desses trechos da Bíblia. Agora, gostaria de fazer uma brincadeira bem rápida contigo. Sua missão é adivinhar se os textos que vou mostrar a seguir foram ou não retirados da Bíblia. Vamos nessa? Mas, se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da casa do pai e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel. Antes de casada e enquanto ainda vivia na casa do pai, ela teve relações com um homem. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Você acha que essa frase foi retirada da Bíblia? Sim ou não? Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. E ouvi o Senhor dizer aos outros homens: vão atrás dele pela cidade e matem todos. Não deixem escapar ninguém. Não tenham dó de ninguém. Matem os velhos, os moços, as moças, as mães e as crianças. Não toquem em quem tiver o sinal na testa. Comecem aqui no meu templo. Aí eles começaram a matar os líderes que estavam ali na frente do templo. O povo de Samaria será castigado porque se revoltou contra o seu Deus. Os homens morrerão na guerra. As crianças serão despedaçadas e as barrigas das mulheres grávidas serão rasgadas. Pesado, não? Todos esses trechos foram tirados da própria Bíblia, que, segundo muitas pessoas, são escritas inspiradas por Deus. Aliás, essa informação você encontra dentro dela mesma. 2 Timóteo 3,16. Porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de se viver. Ou seja, a Bíblia é considerada a própria Palavra de Deus. Muitos podem dizer que eu simplesmente tirei um texto fora do contexto para sensacionalizar, porém, basta fazer suas próprias pesquisas e tirar suas conclusões. Já outros podem dizer que a Bíblia não pode ser entendida como se lê, afinal, se trata de um livro sagrado e que é preciso entender o contexto por trás do texto. A linguagem utilizada vai além da compreensão da forma que se lê. Tudo bem, eu entendo e respeito o seu argumento, mas vamos pensar de forma mais lógica. Já que se trata de um livro que é supostamente a própria Palavra de Deus, ele não poderia ter usado uma linguagem mais apropriada para se referir ao que de fato estava querendo dizer? Não é meio pesado apedrejar uma moça até a morte?
cortar a barriga de grávidas, amaldiçoar nações inteiras, condenar à morte e todo tipo de atrocidade, simplesmente para semear sua palavra? Será que um Deus de amor permitiria isso? Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas, se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei também vale para as escravas. Por que será que líderes religiosos nunca te mostram textos como esse? Claro que é mais conveniente só te mostrar os textos bonitos onde falam sobre amor ao próximo, obediência, vida eterna. Afinal, são poucos os que leem mesmo, ninguém vai notar. Obedeça ou sofra. Porém, se vocês não obedecerem aos meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei. Mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Acabarei com seu poder de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutas. E, se ainda assim vocês teimarem em pecar e em me rejeitarem em desobedecer os meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarão com seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. Palavras retiradas da Bíblia. Levítico 26, 14 a 22. Ramos, até agora você só mostrou textos escritos no Antigo Testamento. O Novo Testamento só fala coisas boas, são ótimos conselhos para a vida, mesmo nos dias de hoje. Concordo contigo em partes. Existe sim uma grande diferença na forma que o Novo Testamento foi escrito. É como se Deus tivesse mudado de personalidade. Porém, o Novo Testamento depende diretamente do Velho, que simplesmente não pode ser ignorado. Nos cultos religiosos, eles ainda se utilizam de textos descritos no Antigo. Mas, claro, só os que forem mais convenientes, como a história da criação do mundo, a Arca de Noé, Moisés abrindo o Mar Vermelho e, é claro, o que fala sobre dízimos e ofertas. Por mais que não tenha tanta sanguinolência ou atrocidades como no Velho, o Novo Testamento tem assuntos polêmicos que tentam ser contornados por líderes religiosos por não se encaixarem na cultura mais contemporânea. Mulheres são inferiores aos homens, segundo a Bíblia. 1 Timóteo 2, 11 a 14. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou que tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é quem foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Efésios 5, 22 a 24. Esposa, obedeça a seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo a seu marido. Deus condena o homossexualismo. Romanos 1, 26 a 27. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza.
e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. 1 Coríntios 6, 9-10. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Líderes religiosos tentam a todo custo ignorar ou inventar desculpas para trechos como esses, pois pegaria mal nos dias atuais dizer que mulheres são inferiores e devem obedecer aos homens simplesmente por ter nascido mulher, ainda mais em um período onde é crescente o empoderamento feminino. Ou dizer a um homossexual que ele será castigado pela sua orientação sexual, coisa essa que não é uma escolha, e sim uma característica. Tire suas próprias conclusões. Para muitos, a Bíblia é considerada algo sagrado. Está até escrito na capa. Ela é perfeita e não contém erros. Meu objetivo com esse vídeo não é fazer você perder sua fé, apenas abrir seus olhos com fatos. Acreditando ou não, continuam sendo fatos os quais você mesmo pode deixar de preguiça, pesquisar e comprovar. Contradições da Bíblia. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, Deus diz que é proibido fazer qualquer tipo de imagem. Já no capítulo 25, versículo 18 do mesmo livro, ele mesmo ordena que seja feito estátuas de ouro. Deus não se arrepende, segundo 1 Samuel 15, 29. Porém, ele se contradiz e sim, se arrepende, segundo esses trechos. Deus não engana. Deus, na verdade, engana. Ninguém nunca viu Deus. Moisés e os anciãos de Israel viram Deus. Deus falou com Moisés cara a cara. Enfim, são dezenas e mais dezenas de contradições e erros nesse livro tão sagrado e adorado por cegos que não querem enxergar a verdade. Você também pode me dizer que só os textos originais, aqueles escritos nos papiros, é que não contêm erros e são perfeitos. Mas esse é um argumento falho, afinal, esses não são textos quaisquer, são textos divinos, é a própria palavra do Criador. E outra, independente da língua ou versão, ela ainda continua sendo considerada sagrada. Vou te contar um segredo. Nem mesmo aqueles escritos antigos têm valor ou sequer inspiração divina. Não passam de falácias e histórias inventadas. Te explico melhor no decorrer do vídeo. Mas afinal, por que existem tantas pessoas cegas que consideram um livro tão terrível, cheio de erros e contradições como sagrado? Se você for um pouco esperto, saberá que a Bíblia, como conhecemos hoje, nem sempre teve esse formato, nem era composta pelos mesmos textos e muito menos dividida em Velho e Novo Testamento, capítulos, versículos. Tudo isso foi meticulosamente estudado para ser o mais incontestável possível, a fim de ganhar poder e controle sobre a população. Para entendermos melhor, precisamos voltar no tempo. Esses são fragmentos dos papiros datados de meados do 2º e 3º século. Você pode notar que são apenas pedaços, pequenas partes, fragmentos do que sobrou das escritas originais. Obviamente, dentro da Bíblia não encontramos apenas pedaços, mas textos completos. Como isso é possível? Esse é o Códice Alexandrinus, contendo a Bíblia completa, sendo a Septuaginta e o Novo Testamento, ambos escritos no século V em grego koiné. É apenas um de muitos outros códices que foram escritos ao longo do tempo em diferentes épocas e línguas. Foram criados usado como base
os papiros antigos que mencionei anteriormente. Mas e aí você me pergunta, tá, mas como isso virou isso? Pegando a imagem de um papiro, você nota que existem espaços vazios que, obviamente, precisavam ser preenchidos com alguma coisa. E de fato foram. Os legistas simplesmente completam as lacunas com aquilo que eles imaginavam estar correto. No meio disso, é claro que se teve muito invencionismo, inclusive também omissão de muitas frases e palavras, acrescentando aquilo que lhe conviesse. Sim, eles colocavam aquilo que entendiam sobre o contexto ou simplesmente o que tivesse vontade, não necessariamente o correto. Certos textos tinham histórias parecidas umas com as outras, então eles faziam comparações e descartavam aquela que fugia do contexto da cabeça deles. Uma frase dita pelo próprio Jesus pode ter sido simplesmente criada por eles, e hoje muitos seguem acreditando cegamente. A Bíblia que você tem hoje em mãos é composta basicamente por textos modificados, acrescentados e fabricados, aquilo que os legistas quisessem. Tá, mas com o que exatamente eles preencheram as lacunas? A resposta é bem simples: com cultos e adoração a deuses da mitologia e astrologia, principalmente egípcia. Por muito tempo na antiguidade, o sol era adorado e reverenciado. Pinturas e esculturas antigas revelam nitidamente a adoração por ele. Não é por menos, trazendo luz à escuridão e calor, as pessoas o viam como um deus. Não só o sol, mas os astros do céu como um todo eram estudados por esses povos. Catalogaram as estrelas e os seus padrões de agrupamento, o que hoje conhecemos por constelações. Esses povos não só seguiam, como personificavam os astros como uma forma de se aproximar deles. Uma de suas observações é que o Sol passa por diferentes períodos e catalogaram essa trajetória com o que conhecemos hoje por Cruz do Zodíaco. Basicamente, é o caminho aparente que o Sol percorre no céu ao longo do ano. Este caminho é uma projeção da órbita da Terra no céu e passa pelas constelações do zodíaco: Peixes, Aquário, Capricórnio, Sagitário, Escorpião, Libra, Virgem, Leão, Câncer, Gêmeos, Touro e Áries, totalizando 12. Guarde esse número. Essas figuras são a representação das imagens que se formavam com o agrupamento das estrelas no céu. Um dos deuses da mitologia egípcia é Horus. Nascido em 3100 a.C., Horus seria a representação personificada do próprio Sol. Nascido em 25 de dezembro de uma virgem chamada Ísis, o ocorrido teria sido anunciado através de uma estrela e 3 homens sábios apareceram. Com 30 anos foi batizado por Anup. Horus andava com 12 discípulos fazendo milagres como curar enfermos e andar sobre as águas. Foi crucificado, enterrado por 3 dias e ressuscitou. Também foi conhecido como Cordeiro de Deus, a luz do mundo e muitos outros. Estudiosos afirmam que essa história de Horus não tem fundamentos e por isso desconsideram tais semelhanças com Jesus Cristo. Portanto, aqui estão mais alguns deuses com histórias assustadoramente parecidas com a de Jesus, só que mais antigas que as dele. Osíris, 3100 a.C. Osíris, pai de Horus, é chamado de Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Deus dos Deuses. Seu nascimento foi anunciado por 3 estrelas conhecidas como os 3 homens sábios na constelação de Órion. Foi morto e desmembrado, mas depois ressuscitou. É associada à promessa de vida eterna pelos seguidores através da ressurreição. Ele também serve como um juiz dos mortos no pós-vida. Krishna, 3000 a.C., é uma das divindades do hinduísmo mais cultuadas em toda a Índia. A história conta que, quando Krishna nasceu, anjos sábios e pastores estavam lá, e seus presentes foram ouro, incenso e mirra.
Na época, assim como aconteceu com Jesus, um homem mandou matar todos os recém-nascidos. Ela também foi batizada em um rio e realizou alguns milagres, como ressuscitar pessoas e curar surdos e cegos. Dionísio, cerca de 1500 a.C., é uma figura central na mitologia grega. Nascido de uma virgem em 25 de dezembro, Dionísio ficou conhecido por transformar água em vinho. Morreu e ressuscitou. Também chamado de Filho Unigênito, Salvador e Redentor. Esses são apenas alguns, entre dezenas de outros deuses com histórias muito semelhantes à de Jesus. Será que todas essas histórias mitológicas são apenas coincidência? Claro que não. Algo que chama bastante atenção é a data 25 de dezembro, estar presente na história de diversos desses deuses, incluindo a do próprio Jesus Cristo. Não há nenhum relato bíblico que cite essa data em específico, mas todos sabemos o que é comemorado nesse dia, não é mesmo? O Natal, o nascimento de Jesus. Todos comemoram sem nem mesmo se questionar de onde teria saído essa data. Na verdade, 25 de dezembro está associada justamente ao Sol. Solstícios e equinócios são fenômenos causados pela inclinação da Terra em relação à sua órbita. São esses fenômenos que fazem a separação das 4 estações do ano. O solstício é um fenômeno que ocorre 2 vezes no ano. Ele marca o início do verão ou inverno. Na perspectiva de quem vive no hemisfério norte, aproximadamente 25 de junho inicia-se o primeiro solstício, o de verão. Ele se caracteriza pelo início de dias mais curtos e noites mais longas e frias. O Sol fica mais fraco, simbolizando o processo de morte. Por volta de 22 de dezembro, o Sol atinge o seu ponto mais baixo no céu e para de se mover, curiosamente, por 3 dias. Nesses 3 dias, ele fica próximo a um conjunto de estrelas que conhecemos por Cruzeiro do Sul. Justamente no dia 25 de dezembro, o Sol volta a se mover e volta a trazer noites mais curtas e dias maiores e mais quentes. É o solstício de inverno. O Sol voltou à vida, ou seja, simbolicamente, o Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias e ressuscitou. Parece familiar? O nascimento de Jesus e de tantos outros deuses não passam de adaptações e personificações astrológicas. Os 12 discípulos de Jesus são as 12 constelações do zodíaco, e ele mesmo seria o Sol. Sua coroa de espinhos é a representação dos raios de sol. 25 de dezembro não é comemorado apenas por cristãos. Culturas espalhadas por todo o mundo, inclusive consideradas pagãs, consideram essa data importante. Papai Noel, árvores cheias de enfeites e presentes, comilança. O que tudo isso teria a ver com Jesus? Para entender melhor de onde surgiram esses costumes, vou te contar uma história mitológica que gera vários debates. Você é inteligente, então pode tirar suas próprias conclusões. Descendente de Noé, sim, aquele mesmo da arca, Nimrod foi um homem bastante desobediente a Deus, desagradando em todos os sentidos. Ele se intitulava o Deus Sol e foi fundador de várias cidades. Uma delas muito conhecida na Bíblia, a Babilônia. Com uma vida pecaminosa regrada a todo tipo de atrocidades, inclusive sexuais, Nimrod casou-se com a própria mãe, Semíramis. Se seu filho/marido era um deus, logo ela também se intitulava uma deusa. Nimrod foi assassinado. Como um deus poderia morrer? Semíramis inventa uma história. Nimrod não morreu, ele ascendeu aos céus. Ele é o próprio Sol. Um tempo depois, Semíramis engravidou, obviamente uma gravidez fora do casamento, e adivinha? Mais uma história. Ela estaria grávida do próprio Deus Sol, e essa criança seria a reencarnação de Deus. Um menino que foi chamado de Tamuz, e nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Brincando em uma floresta, esse menino acabou morrendo.
e seu corpo foi encontrado em cima de um tronco apodrecido. Para não admitir que seu filho, que até então era considerado Deus, teria morrido como qualquer pessoa, Semíramis espalha a notícia de que ele teria retornado ao céu. No local de sua morte, supostamente nasceu um pinheiro, e esse pinheiro seria a representação do próprio Tammuz no mundo. Toda a data de 25 de dezembro era comum cortar um pinheiro e levar para suas casas em homenagem a Tammuz, e enfeitá-lo como um símbolo de renascimento. Sacerdotisas amigas de Semíramis choravam por 40 dias e 40 noites aos pés do pinheiro, e então, no final, agradeciam umas às outras com trocas de presentes. A realidade é que o cristianismo é uma mistura de várias culturas e costumes, de vários povos e de várias épocas. Isso foi feito para contemplar o maior número possível de pessoas. Trouxe para dentro dele todo tipo de adoração para não deixar ninguém de fora. É como o coração de mãe, sempre cabe mais um. Jesus Cristo é apenas uma figura inventada, baseada no plágio de vários outros deuses mais antigos, principalmente aqueles que veneram o Sol e outros astros. Já a Bíblia não passa de um amontoado de escritos antigos, supostamente inspirados por um poder que não se pode ver, e quem questiona é considerado pagão. Capítulos e versículos foram adicionados não para facilitar sua vida, mas para líderes religiosos poderem contar a história que eles quiserem, pegando textos de vários livros diferentes e montando sua própria versão da história. Fica muito mais fácil manipular as informações porque eles te dão exatamente as coordenadas de onde eles querem que você leia. É como um quebra-cabeça que, na verdade, formam várias imagens diferentes, de acordo com a forma que se monta. Não te culpo por acreditar. O cristianismo está enraizado nas culturas de muitas pessoas. Desde pequenos são ensinados pelos pais a acreditar em um livro que eles mesmos têm preguiça de ler. A fé cega te faz acreditar que as escritas da Bíblia são exatamente a transcrição da história, ou da vida de Jesus, por exemplo. Mas junte o fato de que não foi o próprio Jesus quem escreveu, mas sim algum escriba que provavelmente estava sendo pago por seus serviços, visto que a escrita naquela época não era algo comum. Esse escriba descreve fatos da memória de uma outra pessoa, memórias estas de no mínimo 20 anos atrás. Afinal, os primeiros evangelhos começaram a ser escritos somente 20 anos após a morte de Jesus. Alguns dizem ser 30 anos. Como se não fosse o bastante, boa parte dessas escritas se perderam ou foram corroídas pelo tempo e posteriormente acrescentadas, modificadas, adulteradas, inventadas com o passar do tempo. E como se isso já não fosse o suficiente, acreditar que quem fez a tradução garantiu que 100% do texto original foi transcrito para uma outra língua completamente diferente da outra e nada foi mal interpretado. Acreditar ou não é uma escolha de cada um. Muitos são felizes vivendo assim. Eu prefiro ser mais racional. A Bíblia Católica hoje é composta por 73 livros. Já a protestante tem apenas 66. Mas você sabia que existem dezenas de outros livros que não fazem parte da Bíblia? Esses são chamados livros apócrifos. Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Paulo, de Pedro, primeiro e segundo livro de Enoque, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria, Evangelho de Felipe, Evangelho de Maria Madalena, tem até livros de Adão e Eva. Esses são apenas alguns entre dezenas de outros livros que não entraram na coleção da Bíblia. Por que será, hein? Segundo estudiosos, esses livros não têm a inspiração divina e não poderiam fazer parte. Mas quem garante que algum livro que tenha entrado para a Bíblia realmente tem essa tal inspiração? Foram humanos pecadores, assim como eu e você, que fizeram essa separação.
O engraçado é que muitos livros que hoje fazem parte da Bíblia fazem menção aos apócrifos e vice-versa, mas eles preferem simplesmente esconder a verdade. Se a população em massa descobrisse sobre a existência desses livros, ou pior, o conteúdo desses livros, jogaria por água abaixo centenas de anos de manipulação. Esses livros contêm coisas chocantes que entrariam em contradição com a historinha montada pelos 73 livros que fazem parte. Por exemplo, fatos que sugerem que Maria Madalena não era apenas uma seguidora de Jesus, e sim sua companheira, o que por sua vez destruiria a imagem de santidade formada em cima da figura dele. Ou mesmo textos do livro de Enoque que contam a história dos anjos caídos, que tiveram relações com as mulheres humanas, gerando assim os gigantes. Esses gigantes teriam causado muitos problemas e seria o real motivo de Deus ter decidido exterminar a população com o dilúvio. Enfim, seria mais justo deixar que as pessoas decidam, por conta própria, se acreditam ou não em determinado livro. Mas é óbvio que eles jamais fariam isso. Igrejas e mais igrejas por todo lado. Cada uma com suas doutrinas, mas, no fundo, é só mais do mesmo. Todas saíram do mesmo lugar e seguem um livro que ninguém lê por preguiça. Confiam cegamente em seus líderes e dão o seu suado dinheiro em forma de ofertas e dízimos, achando que estão comprando milagres e bênçãos, ou achando que estão roubando de Deus caso não paguem, ou melhor, devolva, como sugere a lavagem cerebral. Seguem doutrinas que não fazem nenhum sentido, como guardar o sábado como um dia sagrado, onde não podem fazer nada além de orar e glorificar. Nada que ganhe ou gaste dinheiro, mas caso sofram um acidente, não pensam duas vezes em pegar o celular para ligar para emergência. Ou usar o sistema de saúde onde existem pessoas trabalhando, independente do dia da semana e adivinha, ganhando dinheiro para manter o sistema funcionando. Ou então, ver o seu próprio filho morrer, porque não pode receber uma transfusão de sangue, que, segundo as doutrinas, vai contra a vontade de Deus. Você só consegue enxergar tudo isso que foi dito no vídeo quando deixa de olhar a Bíblia como um livro sagrado e santo e passa a olhá-lo como ele realmente é: um livro de história e mitologia.